Boa noite. O Congresso Nacional lançou hoje oficialmente a campanha Outubro Rosa na luta contra o câncer de mama. A doença é a que mais mata mulheres no Brasil. São cerca de 18 mil mortes por ano. O lançamento no Congresso Nacional da campanha Outubro Rosa de combate e prevenção ao câncer de mama contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. A presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, Recomeçar, elogiou os avanços da legislação brasileira sobre o combate à doença. Nós já comemoramos 10 anos de instituição e nós temos muito o que comemorar. Nós temos várias leis que foram feitas aqui nessa Casa Legislativa, leis muito importantes de combate ao câncer de mama, como a Lei dos 60 dias e a Lei dos 30 dias. Não falta legislação. O câncer de mama ele é uma doença curável se prevenido e se detectado precocemente. Infelizmente, a gente ainda tem muitos desafios, muitas barreiras para que todas as mulheres tenham acesso a isso de forma efetiva e para que todas as mulheres que precisam tenham acesso e o cuidado médico efetivo e adequado para o caso de cada uma. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elencou ações do governo para o combate ao câncer de mama. O Brasil tem uma das maiores políticas públicas de enfrentamento ao câncer de mama do mundo. A Joana disse que veio da Austrália para se tratar no Sistema Único de Saúde do Brasil, que é um patrimônio de cada um dos mais de 210 milhões de brasileiros que habitam dos mais de 5.570 municípios dessa grande nação. O câncer de mama é sim uma doença passível de cura. Uma cura que por muitos motivos não chegou à minha mãe. E por isso que eu hoje não posso dizer que ela sobreviveu. E se fosse só isso, para mim já estaria suficiente. Porque as mulheres sofrem, fazem um tratamento, mas sobrevivem. Aquelas que não sobrevivem deixam famílias, deixam filhos e deixam uma história que nunca se concluirá. É isso que eu peço, que nós possamos auxiliar essas mulheres para que elas sigam na sua história e para que mais e mais Joanas possam vir aqui e dizer, eu sobrevivi. Muito obrigado, boa tarde. O evento contou ainda com a iluminação rosa do Congresso Nacional, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. O Senado também promoveu nesta segunda-feira uma visita temática sobre a história política das mulheres no Congresso Nacional. Hoje, 10 de outubro, é o Dia Nacional de Luta da Violência contra a Mulher. O foco é destacar a atuação política das mulheres ao longo da história do Brasil em diferentes espaços, com destaque no Poder Legislativo. No Senado, a visita começou pelo Salão Azul. Em seguida, o grupo se dirigiu para o Túnel do Tempo e para o Corredor das Comissões, com paradas em painéis para entender a trajetória dos movimentos de mulheres que levaram à configuração atual do nosso parlamento. O grupo também passou pelo Salão Negro, pela Praça das Bandeiras e pelo plenário do Senado. Mostrando a importância e a representatividade do Congresso Nacional no contexto brasileiro e a falta também da representatividade feminina. Ainda temos poucas mulheres dentro do Congresso. E a nossa representatividade está aumentando aos poucos. Eu espero que nas próximas eleições a gente consiga aumentar um pouco mais esse quadro no nosso legislativo. A coordenadora da Procuradoria da Mulher no Senado destacou que a iniciativa é resultado de uma parceria com o Comitê de Raça e de Gênero do Senado, com o setor de Relações Públicas e com a Diretoria Geral. A organização foi idealizada alguns anos atrás. Por conta da pandemia, a gente deu uma parada e retomamos esse ano. E o objetivo dessa visita temática é contar um pouco da luta, da história das mulheres na política. E aí, não só dentro do Congresso, mas a luta dos movimentos sociais fora, as conquistas das mulheres fora e dentro do Congresso. As mulheres na política trazem questões de mulheres para a política. Segundo, que a participação da mulher na política é importante no Outubro Rosa, no Novembro Azul, no Setembro Amarelo, porque é a visão desse grupo tão qualificado, tão sensível, que interage de uma forma fundamental para a formação da nossa sociedade. Portanto, a participação da mulher na política é em outubro e é em todos os meses do ano.
O Senado deve votar esta semana 2 medidas provisórias. E a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor pode aprovar um requerimento para debater as pesquisas eleitorais. Vamos conferir a programação de atividades aqui no telão. Está marcada a sessão plenária do Senado para esta terça-feira, às 16h. Na pauta está a medida provisória que estabelece barreiras sanitárias em áreas indígenas e também a medida provisória que cria novos cargos na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E a Comissão de Transparência faz às 14h30 uma reunião para votar proposições, entre elas um requerimento para a realização de audiência pública sobre as pesquisas eleitorais. E como vimos na agenda, o Senado pode votar amanhã a MP das barreiras sanitárias em terras indígenas. Vamos saber detalhes do texto. As barreiras sanitárias foram instaladas desde o ano passado em terras indígenas com o objetivo de impedir a disseminação da Covid-19. A medida provisória foi publicada no mês de junho e, na prática, representa a prorrogação de outra MP aprovada do ano passado durante a pandemia. Isso é importante porque a defesa da vida desses povos isolados tem a ver com a defesa dos seus territórios, que é uma função do Estado brasileiro. O passado tem muitos exemplos do que doenças comuns, como a gripe, doenças preveníveis por vacina, causam altíssima mortalidade. Grupos que tiveram mortalidade de até de 80% por conta de epidemias de doenças banais ou corriqueiras para nós, ou doenças preveníveis por vacina. Essas barreiras sanitárias devem ser formadas primeiramente por servidores públicos federais ou por militares. A Fundação Nacional do Índio é responsável pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle das barreiras, bem como pelo pagamento das diárias dos servidores que forem solicitados para o trabalho. Eu quero dizer que as barreiras só em si, só isoladamente, não resolvem o problema. Elas devem fazer parte de um conjunto de ações de proteção de território, das quais eu quero ressaltar a mais importante, na minha opinião, hoje, que é a desintrusão de vários territórios indígenas que estão invadidos por atividades ilegais de garimpo, de exploração de madeira, de desmatamento. Rondônia terá um novo representante no Senado a partir de fevereiro de 2023. É o senador Jaime Bagatoli, eleito pelo Partido Liberal com quase 300 mil votos ou 35,80% dos votos válidos. Ele falou ao Senado Notícias sobre as prioridades do mandato. Nós temos uma questão da saúde, a saúde está numa situação muito caótica no nosso estado de Rondônia. Então o Bagato quer trabalhar muito em prol da saúde dos hospitais regionais do nosso estado de Rondônia. E também quero atuar fortemente onde é o setor onde eu me encontro, que é o setor produtivo, o setor da agricultura e pecuária. Então, eu quero trabalhar muito pela agricultura familiar, pelo médio, pelo grande produtor também, mas focar principalmente na agricultura familiar e se pensando na geração de emprego e renda aqui no nosso estado de Rondônia. Eleito com quase 47% dos votos válidos, Dr. Irã vai ser um dos senadores de Roraima a partir de fevereiro de 2023. Ele vai defender mais recursos e estrutura para a saúde. O foco vai ser a atenção básica nos municípios. Cuido muito da saúde, vamos estruturar cada vez melhor a atenção básica, que é onde o cidadão resolve 80% dos seus problemas nos municípios, para evitar que essas pessoas tenham que sair dos seus municípios, às vezes longínquos, para irem tratar de uma coisa relativamente simples, que poderia ser tratada perto da sua casa, viajam 300, 400 quilômetros para ir para média e alta complexidade. Além de ser um desconforto para as pessoas, é um estrangulamento da nossa média e alta complexidade, de forma que eu estou trabalhando sempre na questão também da saúde e o povo de Roraima pode esperar de mim um senador muito trabalhador e que vai orgulhar não só Roraima no âmbito local, como no nível nacional. Vamos conhecer um pouco mais sobre os novos senadores eleitos no último dia 2 de outubro e que vão iniciar o mandato de senador em 2023.
Hamilton Mourão vai compor a bancada do Rio Grande do Sul. Filiado ao Republicanos, tem 71 anos. Foi eleito com 44,11% dos votos. Atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente da República. Mourão é general da Reserva do Exército. Lisiane Bayer e coronel Andreuza são os suplentes, ambos do Partido Republicanos. Jaime Bagatoli vai compor a bancada de Rondônia. Filiado ao Partido Liberal, tem 61 anos. Foi eleito com 35,80% dos votos. Bagatoli é empresário. Pastor Sebastião Valadares e Jepp Hover, ambos do PL, são os suplentes. Doutor Irã vai compor a bancada de Roraima. Filiado ao Partido Progressista, tem 65 anos. Foi eleito com 46,43% dos votos. Formado em medicina, atualmente exerce o cargo de deputado federal. Presidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado e a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos. J.R. Rodrigues, do Republicanos, e Aline Rezende, do PRTB, são suplentes. Jorge Seife vai compor a bancada de Santa Catarina. Filiado ao Partido Liberal, tem 45 anos. Foi eleito com 39,79% dos votos. Formado em administração de empresas e marketing, Seife é empresário e já exerceu o cargo de secretário nacional de Aquicultura e Pesca. Os representantes do PL, Hermes Clã e Adrian Dablukic, são suplentes. Astronauta Marcos Pontes vai compor a bancada de São Paulo. Filiado ao Partido Liberal, tem 59 anos. Foi eleito com 49,68% dos votos. Formado em engenharia aeronáutica, atualmente é suplente do senador Jordano do MDB. Já ocupou o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia. É tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, primeiro brasileiro a participar de uma missão espacial. Professor Alberto e Cirlange Manga, ambos do PL, são suplentes. Laércio vai compor a bancada de Sergipe. Filiado ao Partido Progressista, tem 63 anos. Foi eleito com 28,57% dos votos. Formado em administração de empresas, atualmente é deputado federal e empresário. Janier, do PSD, e Fernando Carvalho, do PP, serão suplentes. Professora Dorinha vai compor a bancada do Tocantins. Filiado ao Partido União, tem 58 anos. Foi eleita com 50,42% dos votos. Formada em pedagogia, atualmente está licenciada do mandato de deputada federal. Já foi secretária de Educação e Cultura. Professora Lu, do União, e Maurício Buffon, do PTB, são suplentes. E o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, vai receber a medalha de Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral. Ministros do TSE elogiaram a postura do senador durante o processo eleitoral. A sugestão foi feita pelo vice-presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, e endossada pelo presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, não só se destaca pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral, mas também pelos relevantíssimos serviços prestados à democracia brasileira. Sua Excelência, em momento algum, faltou no exercício do cargo, do elevado cargo de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Sua Excelência, em momento algum, faltou ao Brasil, à sociedade brasileira, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia. Sempre se posicionando de forma clara, de forma direta, a favor da democracia, contra qualquer arroubo antidemocrático, contra qualquer ato contra as instituições. Reconheço no senador Rodrigo Pacheco todas as qualidades necessárias para receber este galardão, salientando que não apenas a trajetória dele como advogado, como integrante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, mas agora como parlamentar, integrante da Casa Alta do Congresso Nacional, Sua Excelência, o senador Rodrigo Pacheco, sempre se destacou pela defesa intransigente da democracia e nos últimos tempos, senhor presidente eminentes pares, o senador Rodrigo Pacheco tem prestado um apoio inestimável a esse Superior Tribunal Eleitoral, a essa corte especializada, no sentido de atestar a rigidez do processo eleitoral, dos procedimentos que são empreendidos nesta corte e, sobretudo, no voto de confiança que Sua Excelência deu às urnas eletrônicas. A ministra Carmen Lúcia também disse que a homenagem é um reconhecimento à atuação de Pacheco a favor da democracia.
democracia. Eu acho que, ao se ter esse reconhecimento, se dá cobra ao que é o objetivo da instituição de uma medalha, que é não pela sua forma e tamanho físico, mas pelo que representa também de um ato, de um ramo do Poder Judiciário, como é a Justiça Eleitoral, de reconhecer que estamos todos juntos na defesa da democracia e que as instituições como o Congresso Nacional estão juntos do povo brasileiro exatamente neste sentido. Criada em 2015, a Medalha da Ordem do Mérito do TSE homenageia juristas eminentes ou outras personalidades civis e militares, nacionais e estrangeiras, por sua atuação em prol da justiça eleitoral e do direito. Não são poucos os desafios que o próximo presidente da República vai ter que enfrentar. No setor da saúde, ainda as voltas com a pandemia do novo coronavírus, a persistência da dengue, a baixa adesão à vacinação infantil e a necessidade de lidar com imprevistos diante de um orçamento apertado são alguns exemplos. Então, o que fazer? Com quase 80% da população imunizada por completo, a pandemia do coronavírus ainda não acabou. Mesmo em tempo de estiagem, os casos de dengue se multiplicam na região centro-oeste. Menos de um quarto das crianças em idade de tomar a vacina contra a paralisia infantil compareceram aos postos. No Congresso e na Justiça, planos de saúde e consumidores disputam uma batalha sobre direitos e deveres no atendimento. Um número crescente de pessoas com deficiência, crianças autistas, idosos e sequelados demandam suporte da saúde pública. Ciência e tecnologia reclamam mais recursos para a pesquisa. Com tantas e diferentes prioridades, as escolhas, quaisquer que sejam, demandam recursos. O governo, que em última análise é o gestor da saúde pública, tem de lidar com o imprevisível e, ao mesmo tempo, ser capaz de um planejamento eficaz. E tudo isso dentro do orçamento. Estudos realizados pelo Conselho Federal de Medicina apontam que no primeiro semestre de 2019 foram realizadas 4.186.892 cirurgias eletivas. Já no mesmo período, em 2020, foram 3.099.006 procedimentos, uma redução de 25%. O calendário de intervenções ainda não foi atualizado. Cirurgias eletivas foram suspensas por um período, no pico da pandemia, logicamente, né? Então foram priorizadas aquelas cirurgias que a gente chama de urgentes, que são cirurgias que não podem aguardar, que trazem risco de vida para o paciente, além de cirurgias oncológicas, também foram priorizadas na ocasião, por conta que o câncer é algo que assola e pode levar o paciente a óbito se não for tratado de uma forma tão breve. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os planos de saúde só estariam obrigados a financiar tratamentos listados no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pacientes com doenças raras com frequência recorrem à Justiça para que o SUS custeie a medicação ou procedimentos, onerando o orçamento. Quando o atendimento não está previsto, ou não é coberto pelo SUS de alguma forma, e a sentença judicial ela exige que o atendimento seja feito, dada a urgência, muitas vezes o trânsito em julgado não acontece, e o Ministério precisa arcar com esse procedimento. Para isso, ele utiliza suas próprias programações orçamentárias. Então, o recurso que ele tinha previsto para o atendimento regular das programações cobertas pelo SUS, acaba servindo também para o atendimento dessas situações demandadas por sentença judicial. Um projeto de lei aprovado no Senado derruba a obrigatoriedade do rol taxativo, que passa a ser considerado uma referência, devolvendo aos clientes dos planos o direito ao atendimento desde que tenha eficácia cientificamente comprovada, seja aprovado pelo Comitê Técnico do Ministério e seja recomendado por um órgão de renome internacional. Um problema a ser enfrentado pelos futuros presidentes da República
é a queda progressiva da imunização infantil, identificada a partir de 2015. A cobertura mínima recomendada para a vacina contra a paralisia infantil é de 95% das crianças. Em 2021, apenas 69% foram efetivamente imunizadas. No Distrito Federal, ao final de agosto deste ano, apenas 22% do público esperado pela campanha emergencial compareceram para receber as gotinhas. O problema da baixa adesão se repete com as vacinas contra a tuberculose, contra o rotavírus e a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. Nosso calendário vacinal é extremamente completo, foi muito bem estudado. Todas as vacinas que estão no calendário vacinal são vacinas testadas e com eficácia e segurança. Então, o que nós podemos orientar a população é que se vacinem, porque independente de qual doença, se você deixar de vacinar, você vai estar correndo um risco, não só para você ou para o seu filho, mas também para a população. A procura por respiradores, equipamentos e até mesmo luvas e máscaras no princípio da pandemia nos alertou para a necessidade de sermos autossuficientes na produção desses insumos. As boas iniciativas até existem, mas nem sempre são divulgadas como merecem. Desde o início da pandemia, nós fortalecemos nossas pesquisas com apoio, neste caso, da CAPES, no sentido de fortalecer e desenvolver materiais que favoreçam as margens de segurança nos hospitais. O investimento em pesquisas voltadas para a saúde certamente terá que ser uma prioridade dos próximos governos. Nessa reportagem de abril de 2021, um pool de cientistas da Universidade Federal de Campina Grande, Universidade de Brasília e uma empresa privada exibiu um modelo de máscara cirúrgica com uma camada de quitosana, substância encontrada na casca de crustáceos capaz de neutralizar o coronavírus. Aqui na camada intermediária do respirador Vesta tem um nanofilme que foi depositado nessa camada, que quando o vírus ele entra em contato com a quitosana, ele é inativado. Testada por profissionais na linha de frente de combate à Covid-19, a máscara Vesta recebeu a aprovação da Anvisa e foi disponibilizada para comercialização. Ainda é cedo para avaliarmos o legado da Covid-19, visto que a pandemia não acabou. As famílias das vítimas da epidemia do Zika vírus vieram ao Congresso reivindicar assistência para os sequelados. Outras doenças, desconhecidas ou não, irão demandar prevenção e assistência pelo poder público. O Sistema Único mostrou seu valor, mas o manejo de recursos não é fácil. A adoção de novas técnicas e medicamentos depende de dinheiro e, em alguns casos, de difíceis decisões. Um exemplo disso é a liberação do canabidiol para tratamento de casos de convulsões resistentes aos fármacos convencionais. Por ser derivada da maconha, a substância muitas vezes só pode ser obtida via autorização judicial. Em 2 semanas, ela já passou mais 2 dias sem crise. Depois de um mês, ela estava passando 1 semana. E hoje, graças a Deus, há mais de 1 ano e 6 meses, ela não tem uma crise convulsiva generalizada. Eu sou completamente favorável a esse projeto de lei que traz a discussão da possibilidade do uso do canabidiol para fins terapêuticos e também para que nós possamos plantar e cultivar e produzir em território nacional o próprio medicamento. A gente é contra o cultivo em casa porque é muito difícil ter esse controle, né? Para extrair, para tirar o óleo, para tirar somente o canabidiol. E o controle, será que vai cultivar 6 plantinhas só? Né? Esse controle é muito mais difícil. E a gente não consegue, assim, ter um controle do uso de álcool, do uso de cigarro. Então, do uso de maconha, por que a gente teria? Por que será que só lembramos da saúde quando ela nos falta? Somos quase 220 milhões. Cuidar do pré-parto, incentivar o necessário aleitamento materno e a vacinação infantil em perigoso declínio, oferecer programas públicos de apoio a bons hábitos alimentares, combater a obesidade e o sedentarismo, prover assistência digna aos idosos, todas essas tarefas são desafios diante do próximo governo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
A gente encerra essa edição com imagens do Palácio do Congresso Nacional iluminado em homenagem à campanha Outubro Rosa de combate e prevenção ao câncer de mama. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.